Olá, bem-vindos ao meu canal Miriam Fátima Encontro com a Divina Misericórdia. Desde já vou pedindo para que vocês deixem o seu like, compartilhe, ative o sininho aí para receber as novas notificações e se inscreva no meu canal Miriam Fátima Encontro com a Divina Misericórdia. E deixe seus comentários também. Então, pedir ao Divino Espírito Santo para que o Espírito Santo nos dê a tua luz para compreendermos a grande e infinita misericórdia de Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A nós descei divina luz em nossas almas, acendei o amor de Jesus. Então, eu quero ler aqui um parágrafo do trecho aqui do Diário de Santa Faustina Kowalska. Vou ler esse trecho aqui que diz assim, no parágrafo 431, que diz assim, Jesus dizendo a Santa Faustina, minha filha, nada temas, eu estou sempre contigo. Todos os teus adversários só poderão prejudicar-te na medida em que eu o permitir. És a minha morada e o meu permanente descanso. Em atenção a ti, deterei o braço que castiga e por ti abençoo a terra. Então, aqui Jesus está dizendo para Santa Faustina e também está nos dizendo que ele, o adversário, que é o nosso inimigo, que é o demônio. Então, Jesus falou que ele pode nos prejudicarmos só se, na medida em que ele permitir, na medida em que Jesus permitir. Porque Jesus, é essa infinita misericórdia. Então, muitas vezes, ele nos manda provações. Ele nos manda as provações, mas ele permite que essas provações, que muitas vezes, que é o adversário dele, o nosso adversário, que é o demônio, ele permite só na medida que ele permite, que Jesus permite. Então, Jesus diz, nada temas, eu estou sempre contigo, nada temas. Meu adversário só poderá te atingir na medida em que eu permitir. Então é isso, muitas vezes aí Deus nos manda as provações, as tribulações, principalmente as provações. Jesus quer nos provar também, se nós amamos Ele verdadeiramente, porque Ele permite que o demônio nos tente, mas na medida, né, que ele permitir. Então, e muitas vezes Deus nos manda essas provações para ver se a gente ama mais ele ou se a gente vai nesse caminho que o demônio está nos tentando. E muitas vezes nós caímos, como eu já caí, como você já caiu, porque as tentações são muitas as tentações. Mas Deus está dizendo aqui, nada temas, eu estou contigo. Ele vai te tentar só na medida em que eu permitir. Mas que ele nos tenta
Então a gente pensa que não vai dar conta, que nós estamos caminhando para o erro, o pecado. Porque o pecado, ele vem assim, ele chega chegando. Às vezes a gente está quietinho, no canto da gente, mas quando ele chega chegando, o pecado. E a gente, muitas vezes a gente cai nesse pecado. Não quer cair, mas cai, porque nós somos humanos, nós somos fracos. Então tem essa força, que é Jesus, que ele diz, vai tentar só na medida que eu permitir. Porque nós somos fracos. Nós não somos nada sem Deus, sem Jesus, não somos nada. Então, ele diz aqui no diário, nada temas, eu estou sempre contigo. Ele vai tentar só na medida que eu permitir. Porque Jesus sabe que nós somos fracos. Sem ele, nada podemos. Então, quando vem esse pecado, nos tentando mesmo a pecar, a cair, mas Jesus vem com a sua força total e nos resgata. É isso. E Jesus falou mais aqui assim, ele diz, minha filha, nada temas. Eu estou sempre contigo. Todos os teus adversários só poderão prejudicar-te na medida em que eu o permitir. És a minha morada e o meu permanente descanso. És a minha morada e o meu permanente descanso. Por quê? Porque a gente estava ali com Deus, com Jesus. Jesus sabe que a gente estava ali mesmo compenetrados na misericórdia infinita de Jesus. Mas ele nos prova também, ele nos prova. Você me ama mesmo? Como ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Perguntou 3 vezes para Pedro. E Pedro falou que amava. Mas quando Jesus estava ali, na paixão de Jesus, Pedro negou Jesus. Ele negou, falou que não conhecia Jesus. Então a fraqueza dele, o medo dele, fez com que ele fizesse isso, traísse Jesus. E muitas vezes nós traímos Jesus também. Então Jesus quer saber, Miriam Fátima, tu me amas? Ou você ama o pecado? Não é isso que Jesus faz conosco? Então ele quer nos provar. Ele manda essa provação para nós, mas só na medida que ele permitir. Porque depois também Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente por ter traído Jesus. E assim também nós devemos, nós traímos Jesus muitas vezes, né, no pecado, claro, mas depois também nós devemos arrepender desse pecado. O que Jesus mesmo disse aqui, que o seu coração, aqui ele está dizendo para Santa Faustina, mas ele nos diz também que
que nosso coração é o permanente descanso dele. Quando nós estamos com ele, estamos com ele. Vamos à missa todos os dias, comungamos todos os dias. Nós estamos com Jesus. Mas ele manda essa provação para ver se nós o amamos mesmo. Pedro, tu me amas? Miriam Fátima, tu me amas? Jesus faz várias vezes essa pergunta para nós. Então ele manda a provação para ver se nós o amamos mesmo. Ou se nós vamos amar o pecado. Mas com a nossa fraqueza humana, como Pedro também traiu Jesus, nós também traímos Jesus. Não, Jesus é fiel conosco e nós estamos sendo infiéis com ele pelo pecado. Mas Jesus vem, né, nos resgatar quando ele vê mesmo que nós não damos conta, porque nós, como eu disse, sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Quando ele vê mesmo que nós estamos mesmo caindo no erro, no pecado, ele vem com a sua misericórdia, com a sua infinita misericórdia. Né? Então, ficamos atentos a esses adversários que quer nos levar para o pecado, para o mal, que é a tentação, que é o demônio, que ele quer nos levar para o caminho do mal, do erro. E muitas vezes nós traímos mais Jesus, porque nós sabemos que o que nós estamos fazendo é pecado. O que nós estamos fazendo é pecado. Então, isso aí é pior ainda para nós. Porque a gente sabe que a gente está fazendo é pecado. Isso é muito ruim para a nossa alma. Porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento do que é pecado. Mas Jesus diz que aquele que ele deu mais conhecimento, mais ele vai cobrar. Então, quando a gente tem mais conhecimento das coisas, Deus vai nos cobrar. Porque aqueles que não têm conhecimento, não sabem que é pecado, então... Mas nós que sabemos, eu que sei, nós que sabemos, ele vai nos cobrar mais. Então é isso, vamos ficar atentos para não cairmos em tentação. Como Pedro também caiu, foi infiel no último momento com Jesus. Mas depois ele se arrependeu. Vamos também nos arrepender dos nossos pecados. Então é isso que eu queria trazer hoje, esse parágrafo 431 do Diário de Santa Faustina Kowalska. Então, que Jesus misericordioso, ele possa envolver você com os raios da divina misericórdia, com esse sangue e água. Ele possa envolver cada um de vocês, esse coração amoroso de Jesus, com os raios da divina misericórdia, porque a tentação vai até a medida em que ele permitir. Que Nossa Senhora da Divina Misericórdia, a chama do amor, o amor formoso, a Virgem Maria do puro amor, a Mãe do belo amor, rogai por nós. Que nosso Pai São José interceda e roga por nós. Que Santa Faustina Kowalska, apóstola e secretária da Divina Misericórdia, interceda e roga por nós. Que São João Paulo II também interceda e roga por nós, todos os santos e santas de Deus. É isso, então, que eu queria dizer hoje. Vamos ficar atentos, para não cairmos em tentação.
e pedir a Deus que nos dê força. Nos dê força, porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer sem Jesus. Então deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no meu canal Miriam Fátima Encontro com a Divina Misericórdia. E deixe seus comentários também. Até meu próximo vídeo aqui, se Deus quiser.